Na Band News FM a gente segue os preparativos falando sobre Copa do Mundo de 2026 e para além de toda a parte esportiva envolvendo as seleções e o que acontece dentro de campo, também na prestação de serviço para muitos brasileiros ou outras pessoas que querem ir a Estados Unidos, México ou Canadá para acompanhar os jogos da nossa seleção e também os outros craques internacionais que defendem outros países. E para nos ajudar a entender essa situação aqui na Band News FM, a gente tem o prazer de receber o advogado doutor André Linhares, especialista em imigração para os Estados Unidos, mais de 13 anos de atuação nessa área. Doutor, antes de tudo, queria agradecer a sua atenção com a Band News FM, um pouquinho desse tempo para a gente esclarecer algumas dúvidas em um momento até de incerteza e insegurança de muitos brasileiros em relação à ida para os Estados Unidos. Obrigado pela presença, doutor. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite. E a gente teve nesses últimos dias, né, uma novidade em relação à obtenção do visto, que é algo que o brasileiro tem sempre muita dificuldade, muitas dúvidas sobre todo o processo envolvendo essa possibilidade de entrada nos Estados Unidos, que é o FIFA-PES, que permite que aquelas pessoas que já adquiriram ingressos para partidas tenham essa facilitação também para, dentro daquele trâmite consular, conseguir a obtenção do visto para viajar para os Estados Unidos. Há todo um processo que a gente explica para o nosso ouvinte também já na programação. E eu queria ouvir do senhor, né? O quanto o senhor acha, em todo esse tempo de obtenção de visto, que isso pode facilitar, de certa maneira, corroborar, incentivar as pessoas a criar um pouquinho mais de coragem nesse processo para conseguir a obtenção desse visto via FIPA-PES e poder viajar aos Estados Unidos para acompanhar essa Copa do Mundo? Já vale a pena nós colocarmos a distinção entre o que seria um agendamento e a realmente conseguir o visto. São duas coisas bem distintas. O que o FIFA PES vai permitir, vai realmente ajudar bastante, é o no agendamento. Então, agendar a sua entrevista no consulado vai ficar muito mais fácil, muito mais tranquilo, porque realmente não dá para você esperar, né? Aqueles que estão realmente planejando ir à Copa do Mundo não tem como ficar esperando muito tempo. Então, esses terão prioridade no agendamento, o que não significa dizer que terão prioridade também na aprovação. Talvez tenham aí algumas formas que a gente pode conversar realmente que terão um caminho um pouco mais facilitado na minha concepção. Existe essa possibilidade, sim, né, se fizer a coisa correta, né, juntar a documentação necessária, saber fazer e falar. Eu acho que isso tudo vai ajudar bastante. Porém, a gente sempre tem que destacar que o que o FIFA-PES ele possibilita é um agendamento mais tranquilo, né, ou renovação para quem já tem um visto, e não necessariamente uma aprovação imediata. E aí, doutora, a gente tem alguma data limite para colocar? É claro que a gente está 50 dias, né? Menos de 2 meses da Copa do Mundo e muita gente já deveria ter feito isso antes, mas a gente sabe que às vezes tem muita gente que deixa para a última hora. Tem uma data limite para conseguir, em tempo hábil, a obtenção desse visto, evitar problema ali na última semana, querer correria? Eu acho que o FIFA PES veio exatamente para favorecer as pessoas que estão indo um pouquinho atrasadas. Então, se você se inscrever, o consulado, a embaixada tem um link, né, na verdade. Então, se você se inscrever nesse link, comprovar que você tem o ingresso, né, para os jogos, qualquer jogo da Copa do Mundo, você terá um agendamento muito facilitado nesse sentido. Acredito, né, não sei exatamente quanto tempo será facilitado, mas ao que tudo indica, o que eles estão falando, que o seu agendamento será muito mais rápido e evitará esses problemas aí de última hora, né? Porque também os ingressos foram lançados, né, não tanto tempo atrás, então as pessoas tiveram que esperar, né, os ingressos, ver o preço, enfim, cada um se planejou de uma forma diferente. Então, eu acho que nesse sentido vai ajudar bastante realmente a quem está com visto expirado, por exemplo, ou quem está tirando visto pela primeira vez, vai ajudar muito ao agendamento muito mais rápido do que seria aí seguindo as vias normais, que pode ser que demore um pouco mais. E tem algumas dicas, doutor, para a gente dar para quem ainda vai precisar correr atrás disso? Qual a documentação que não pode faltar? O que você pode adiantar antes de já iniciar esse processo, né, via FIPAPES? O que a pessoa tem que ter em mãos e precisa correr atrás se não tiver, para não ter dor de cabeça na hora de ter a aprovação do visto, não só o pedido? Certamente. Segue algumas dicas extremamente importantes. Primeiro, você está pedindo, de qualquer forma, ainda um visto de turista. Então, se você tem que comprovar para o governo americano, também da mesma forma que você está indo fazer turismo dos Estados Unidos, vai ir especificamente para assistir jogos da Copa do Mundo. Então, se você tiver, por exemplo, já reservas de hotel, talvez passagens agendadas, compradas, né, tudo itinerário já pronto, ou agência de turismo que esteja ajudando nesse trâmite, isso facilita bastante o convencimento lá do agente. O agente, ele, às vezes a gente acha muito que o agente, né, a gente leva muito papel, tem muitos clientes, mas as pessoas que levam aquele calhamaço de papel, documento, o agente ele tem
30 segundos, 40 segundos para te analisar, né? Então, ele não vai pegar toda aquela papelada e fazer uma análise. Então, ele vai ali ver, sentir se as informações que ele tem no sistema coincidem e realmente corroboram com o que você está alegando ali no momento e que você pretende fazer. Então, também trata-se de uma questão de convencimento. Então, claro, para quem tem vínculo, laços fortes com o Brasil, para quem tem realmente uma agenda, né, turística muito específica, eu acho que isso facilita bastante. Agora, claro, né, uma agenda tem que ser convincente, você não pode chegar, né, e falar, olha, eu vou para os Estados Unidos passar 6 meses, mesmo assim, depois da Copa do Mundo, eu vou ficar por lá e vou trabalhar de home office. Isso é negativa na certa. Então, tem que tomar muito cuidado com o que você vai fazer, com o que você vai falar, a preparação é muito importante nessa hora. E aí, doutor, ampliando até um pouquinho a nossa conversa, né? É um momento de políticas de imigração nos Estados Unidos um pouco mais fechadas, né? O senhor já trabalha nesse meio há 13 anos, imagino que já tenha acompanhado os mais diversos cenários também dessa relação Brasil-Estados Unidos e da própria relação do governo americano com a entrada de turistas, e muita gente tem um pé atrás, sente que esse momento não é um momento em que os Estados Unidos estão abertos a receber. O senhor tem acompanhado de alguma maneira uma dificuldade maior na obtenção desses vistos? É um momento de dificuldade para a entrada nos Estados Unidos? Existe realmente, o momento é um momento que eu nunca presenciei, na verdade, e nem antes, nem antes de começar a atuar na área, nem depois também agora atuando na área. É um momento um pouco sui generis. Eu acredito que, na verdade, os vistos continuam sendo emitidos, tá? Então, vamos sempre partir da premissa que não é porque o momento está meio estranho que você não pode realmente vir aos Estados Unidos, passear nos Estados Unidos. Tipo, qualquer lugar que você vá nos Estados Unidos hoje, né, você vai na Disney, você tem vários brasileiros passeando, então né, você entra, vai e volta do Brasil, você vê voos lotados de brasileiros. Então, essa parte não está tão afetada assim. O que existe realmente é um receio, né, das pessoas que estão realmente ah, indo fazer turismo e tem um medo muito maior na entrada se vai ter um problema ou não. Tem as pessoas que estão vindo realmente para fazer a coisa correta, entrar para fazer turismo e voltar, e tem algumas que, infelizmente, acabam também já com plano de estadia, e essas que acabam complicando um pouco a atuação do agente ali, que no momento entende que tem que ser mais rigoroso na inspeção, acaba sendo rigoroso com todo mundo, porque entra todo mundo ali dentro do mesmo buraco, né? Então, isso está acontecendo realmente. E aí, doutora, imaginando um cenário dessa pessoa já nos Estados Unidos, né? Existe algum cuidado, alguma dica para se ter diante desse momento de tensão? As pessoas têm que andar com mais documentação, tem que tomar esse cuidado de talvez ter o passaporte no bolso, um ou outro documento de validação, com medo dessas abordagens nas ruas. Quais são as dicas para quando estiver nos Estados Unidos não ter problemas com toda essa agência de imigração? O passaporte, por mais temeroso e controverso que seja, é sempre o documento que você deve ter, que é o seu documento de identidade no exterior. Então, ande com passaporte. Eu tenho, obviamente, um grande receio de andar com passaporte, porque se você perde é uma dor de cabeça horrível, né? Mas é o documento que você deve andar com o seu passaporte, o seu visto estampado, né? Não tem problema. Qualquer verificação que o agente queira fazer, ele pode verificar no sistema a sua entrada. Hoje em dia não tem mais aquele cartãozinho, né? Tempo atrás eles davam um cartãozinho, você colocava no passaporte, aquele no B34, você entrava. Hoje em dia eles colocam no sistema, então isso é verificável. Não vejo problema nenhum com relação a isso, não. Acho que isso aí, ande com seu passaporte, que você irá apresentar seu passaporte, provavelmente você vai estar ali o quê? 1 mês, 2 meses, não tem problema nenhum. E aí, doutor, a gente sabe que a Copa também é um momento de muita festividade, né? E os ânimos acabam sendo exaltados pelo acúmulo da paixão do brasileiro pelo futebol, com uma experiência de férias, né? Muita gente vai para aproveitar também sem ter nenhum tipo de serviço, acaba tomando alguma coisinha a mais. Existe algum risco, assim, alguns cuidados para se ter também, para evitar que uma confusão na porta do estádio, uma ou outra briga, consumo excessivo de álcool, alguma dessas coisas pode causar dor de cabeça, pode causar, por exemplo, o cancelamento do visto, uma deportação de volta ao Brasil? Como funciona na parte legal isso? Excelente pergunta, porque tome muito cuidado, né? O brasileiro que vier, né, assistir os jogos da Copa do Mundo, tome muito cuidado com provocações, implicações, que isso vai acabar acontecendo, isso ocorre, isso é até natural, mas entenda porque culturalmente, às vezes, o brasileiro ele tem um sangue mais quente, né? Ele leva isso um pouco mais a sério. Você está lá, às vezes a brincadeira, né, a zoação no linguajar coloquial é normal, isso vai ocorrer, leve numa boa, brinque, entre.
não faça de forma alguma, pelo amor de Deus, não entre em nenhuma discussão mais agressiva, principalmente em vias de fato. Isso pode, sem dúvida nenhuma, te levar à prisão, e da prisão, consequentemente, pode te levar aí numa deportação. Então, não vale a pena. Venham com tranquilidade, né? Quem quiser realmente vir, beber, claro, aproveitar os jogos, mas cabeça tem que ficar bem no lugar, porque, obviamente, o policiamento vai ser muito acerrado, né? Sem dúvida alguma. Então, qualquer problema que houver será punido prontamente. Então, tome cuidado. É uma dica que vale para todos os lugares, né? Mas às vezes a gente fora do Brasil tem até algumas complicações especiais em relação a isso. Doutor André, queria tocar num outro tema, né? O senhor também, desde o fim do ano passado, preside o LEAD de Orlando, um grupo de líderes empresariais baseado na Flórida, né? Um braço na Flórida desse grupo empresarial que existe desde o começo do século aqui no Brasil e tem trabalhos diretos, principalmente com esse lado da Flórida e essa ligação, né? A gente sabe que Orlando, por exemplo, é tido como uma espécie de Rio de Janeiro dos Estados Unidos, recebe muitos brasileiros. Não vai estar dentro do círculo da Copa, mas é um lugar que os brasileiros visitam bastante. Queria saber do senhor também se é um bom lugar para ir, né? É um local que a gente tem um clima um pouco parecido com o nosso, não só da temperatura, mas também dessa convivência. Como é que o senhor enxerga também, tendo essa vivência de Orlando, dessa outra parte dos Estados Unidos, a ida dos brasileiros por aí? Você enxerga o brasileiro preferindo um ou outro lugar, mesmo que não tenha os jogos, fazendo essa transferência interna para poder acompanhar a seleção? Sem dúvida, sem dúvida. O Orlando é uma cidade que recebe mais de 70 milhões de visitantes por ano. É a cidade turística que recebe mais pessoas no mundo. Não foi realmente agraciada com um jogo da Copa do Mundo, porque eu acho que é uma questão realmente, por incrível que pareça, de logística de estádio, né? Enfim, isso teve um pequeno problema aí que não estava pronto o suficiente para que pudesse realmente concorrer de uma forma e de igual para outras cidades que estavam realmente um pouco mais bem equipadas, né? Realmente tem que falar, tem que falar a verdade, estavam realmente. Mas Orlando, sem dúvida, será uma cidade que quem está vindo, né, assistir um jogo, por exemplo, que seja em Miami ou que seja em qualquer lugar e que, né, irá pensando, poderá passar pela Flórida ou por perto da Flórida, não precisa ser necessariamente só na Flórida, Geórgia, por exemplo, Atlanta, né? Eu acho que vai dar uma esticada e passar alguns dias, sem dúvida, para, né, aproveitar, principalmente quem veio com família, né? Quem já veio, a Disney vai vir de novo, e quem não veio vai ter aí a oportunidade inicial de realmente vir e aproveitar a Flórida Central e Orlando tem a oferecer. Perfeito. Quero agradecer a presença do doutor André Linhares, advogado, especialista em imigração para os Estados Unidos, mais de 13 anos de experiência na área. Doutor, obrigado por esses esclarecimentos importantes, né? E dicas que também têm de ser levadas muito em consideração para evitar essa dor de cabeça. A Copa é curtição. A gente espera que com a vitória do Brasil, mas tem que ter a cabeça no lugar, mesmo quem for para assistir, para evitar qualquer problema. Obrigado, doutor. Obrigado a você, vamos torcer.